E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, minha amiga e meu amigo ouvinte, diretamente aqui do santo lugar, o Templo de Salomão, nós abençoamos a sua casa, a sua vida, sua família, os seus filhos, o seu trabalho. Seja livre das suas enfermidades, seja livre das suas mazelas, seja livre de suas maldições, porque nós determinamos isso em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, e quem crê diga amém e graças a Deus. O que muda a vida de uma pessoa é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Não tem jeito. Não tem jeito. Você vê, todo mundo crê em Deus. Todo mundo crê em Jesus. Mas quantas pessoas você pode contar que realmente têm vida? Muito poucas. Sabe por quê? Porque apesar de crerem em Jesus, elas não têm o Espírito de Jesus. Sabe o que significa crer em Jesus, minha amiga, meu amigo? O grego, a palavra original que foi escrita no Novo Testamento, fala: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Mas o crer no Senhor Jesus não significa acreditar simplesmente. Eu acredito em Jesus. Eu acredito que Ele morreu por mim, que Ele ressuscitou. Isso é muito bom, mas não resolve. Crer, no original grego, significa se lançar, se dar, se doar, se entregar de corpo, alma e espírito. Então, se uma pessoa acredita em Deus, crê em Jesus, mas não se entrega de corpo, alma e espírito, ela não tem nada de Deus. Nada. Porque Deus, para entregar-se a si por nós, Ele teve que dar inteiramente a sua vida. Jesus não morreu pela metade. Ele morreu por inteiro. Ele entregou o corpo inteiro. E quando o Espírito Santo vem, o Espírito de Deus vem encarnar em nós, ele vem por inteiro também. Porque Deus não nos dá o Espírito por medida. Então, o que acontece? Se o Espírito de Deus não veio sobre a pessoa, é porque essa pessoa não se entregou 100% para ele, não creu de verdade, não se entregou, não se rendeu, não se doou. E por conta disso, ela não tem o Espírito de Deus. E se não tem o Espírito de Deus, não adianta nada acreditar em Deus. Não adianta nada dizer que tem fé em Deus. Não adianta nada ser religiosa. Não adianta nada ser uma pessoa de uma denominação evangélica. Não adianta nada. Nada. Só adianta quando você recebe o Espírito de Deus. Olha só, o apóstolo Paulo sabia que entre os romanos que haviam se convertido, havia muito joio, muita gente que havia aderido à fé por entusiasmo, por emoção. Alguns realmente nasceram de novo, tiveram uma experiência com Deus, mas a maioria era apenas espuma. Então ele escreve para esses romanos, você pode acompanhar comigo, no livro de Romanos, capítulo 8 e versículo 8, quando Paulo fala assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quer dizer, as pessoas que não se entregaram
ao Senhor, ao Deus Altíssimo, é óbvio que elas tampouco receberam de Deus a totalidade dele. Então, elas se mantêm na carne. Elas se mantêm na carne. É como Jesus disse, dar-se-vos-á. E da mesma forma como nós medimos, nós seremos medidos. Então, vós não estáis na carne. Paulo está falando com os convertidos, nascidos do Espírito Santo. Vós não, porém, não estáis na carne, mas no Espírito Santo. Aí ele complementa, dizendo, se de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo, não é dele. Então isso aqui é muito forte. Então aquelas pessoas que dizem, eu creio em Deus, eu sou batizada com o Espírito Santo, eu falo em línguas, eu falo em profecias, eu curo os enfermos, eu mando demônios embora. Isso não significa que a pessoa tenha o Espírito de Deus. Não. Como que não, bispo? Não tem. Os frutos não são dons. Dons são manifestação do poder de Deus. Em nome de Jesus, você pode usar o nome de Jesus e fazer uma pessoa curada. Mas não é você que curou, mas é o nome, o poder do nome de Jesus que cura. São dons, curas, maravilhas, milagres. Agora, os frutos do Espírito Santo dizem respeito ao caráter da pessoa. Então ela se torna mansa, humilde, ela se torna uma pessoa bondosa, ela se torna uma pessoa paciente, porque o Espírito de Deus está nela. Então ela tem paz. Ela é uma pessoa diferente do que era antes de ter recebido o Espírito. Então Paulo fala que quem não tem o Espírito do Senhor Jesus não é dele. Não é dele. Mas eu creio. Mas não é. Você pode crer, mas não é dele. Se você não tem o Espírito de Deus, não adianta, minha amiga, meu amigo. Você ainda é carne e, obviamente, não pertence a ele. Você vai ouvir agora um testemunho de uma pessoa que estava com a sua vida arruinada, completamente arruinada. E somente depois que ela recebeu o Espírito de Deus é que a sua vida mudou. Até então, ela chegava até a orar quando ia fazer os seus roubos. Olha só, uma pessoa que assaltava e antes de assaltar, ela orava a Deus, meu Deus, me ajuda nesse trabalho, nesse assalto aí. Pode isso? Pois é, mas quando a pessoa não tem o Espírito de Deus, ela não tem senso do ridículo, nem de espiritualidade. Então você vai ver agora o que aconteceu com essa criatura que conheceu o poder de Deus. Eu cresci vendo a minha família destruída. Eu presenciava meu pai chegando bêbado em casa e brigando com a minha mãe. Eu e meus irmãos presenciávamos isso. E aquilo foi modulando o meu interior, mexendo comigo. Então eu fui crescendo com aquela cena dentro de mim. Aos 13 anos eu comecei a trabalhar para poder ajudar em casa, que a miséria era muito grande. A gente não podia comer o que a gente queria, era o que dava, era o que tinha. Porque a minha mãe trabalhava de empregada e não ganhava muito. E nós éramos em 5 irmãos. Então, foi muito difícil. A gente praticamente cresceu a infância inteira passando essa necessidade. E aos 17 anos, eu parti para o mundo do crime. Aos 17 anos, eu não via direção de vida, saí do serviço e a única opção foi o crime. E comecei a roubar, comecei a assaltar. Por várias vezes eu me vi
na beira da morte. Muitos tiroteios, muita troca de tiro. Eu andava em favelas, a gente se reunia em favelas e saía daquelas favelas, já saía com os planos para assaltar. Então, por várias vezes eu coloquei a minha vida em risco, ao ponto de eu presenciar em vários tiroteios que eu participei, os meus amigos que estavam comigo ali foram baleados, muitos morreram, outros continuam presos. A situação era muito difícil, era muito horrível. Dentro de mim, eu era uma pessoa fria. Eu não tinha paz dentro de mim, eu não tinha alegria dentro de mim. A alegria de viver eu não tinha. Uma vez eu encontrei um amigo meu, eu até comentei com ele. Eu estava com dinheiro, mas eu falei para ele assim, eu falei, ó, você está vendo, eu estou com dinheiro, estou com isso, estou com um carro bom, mas eu não sou feliz. Dentro de mim eu não era feliz. E aquilo me remoía por dentro. Eu não media esforço, se fosse para matar uma pessoa, eu não tinha coração. Se era necessário, eu fazia. Só que toda vez que eu ia assaltar, eu fazia uma oração. Eu pedia para Deus mudar a minha vida. Que eu não queria aquela vida para mim. Embora eu estava assaltando, embora eu via aquilo como uma opção, mas eu não queria aquilo para mim. Fui preso, aos 18 eu fui preso. Quando eu saí pior. Porque a gente vai preso e sai pior. Eu entrei como assaltante e saí como um terrorista, um assaltante de banco. Eu comecei a assaltar várias agências. Eu participei de várias quadrilhas em São Paulo. E quando eu vi, eu já estava com a vida totalmente destruída. Não via mais saída. Eu lembro do sofrimento que eu vivia lá dentro. Era horrível. É um lugar totalmente horrível. É um lugar onde ser humano nenhum quer estar. Ela passa necessidade de ter alguém, de ter um amigo, uma pessoa para conversar. Ela não pode confiar em ninguém lá dentro. Lá dentro é o pior lugar da terra, da face da terra. E dificilmente eu recebia a visita da minha família. A minha família não tinha condições de me visitar. E eu me encontrava preso longe também de casa. Então eles não tinham dinheiro para ir lá sempre. Praticamente eu vivi todo esse tempo preso sozinho. Teve uma época que a minha esposa ia me visitar e ela, por conta de eu ter ficado muito tempo, ela me abandonou. Ela não conseguiu continuar. Ela não acreditou que um dia eu poderia sair e mudar de vida. Ela acabou me abandonando. E numa dessas vezes que eu fui preso, eu fui parar numa solitária, numa tentativa de fuga, que das outras vezes eu fugi, e dessa última vez tive uma tentativa que não deu certo. Aí eu fui parar numa solitária. E nessa solitária, não havia nada lá dentro. Quando eu entrei naquela cela escura, e só havia um colchão e um livro do Bispo Macedo, escrito Os Passos de Jesus. Era esse livro que estava lá e uma Bíblia pequena, uma Bíblia azul. E eu, naquela angústia toda que eu vivi, que eu estava sentindo dentro de mim, eu comecei a ler aquela Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia e li o livro. E o que estava escrito no livro, eu acompanhava na Bíblia. E eu via que tudo que estava no livro estava escrito na Bíblia, era real. E eu comecei a praticar o que aquele livro me ensinava a fazer. O livro me ensinou a perdoar, eu comecei a praticar o perdão lá dentro da cela. Lá dentro da cela eu comecei a orar, eu não sabia orar. Eu não sabia jejuar, eu aprendi a jejuar. Eu não sabia nada e aquele livro foi me ensinando tudo. E eu fiquei 75 dias dentro daquela cela, sozinho, sem receber visita, sem nada. E ali dentro eu comecei a lutar comigo mesmo, que eu queria mudar, que eu queria mudar o meu interior, que eu queria aquilo que aquele livro estava me falando, nascer de novo, eu queria aquilo para mim. Então eu senti dentro de mim uma mudança. E aquela mudança ali foi fluindo. Eu comecei a ter paz dentro daquela cela. Onde um lugar onde não havia paz, eu comecei a ter paz. Tinha momentos que eu estava tão calmo ali que nem parecia que eu estava preso. E eu estava preso. Mas
tudo por causa daquela dedicação. Eu comecei a praticar de fato o que estava escrito ali. E aquilo mudou o meu interior. Mudou de uma maneira que os outros que estavam nas outras celas não entendiam. Porque eles viviam reclamando e eu lá quieto, eu lá tranquilo. Porque aquilo que eu tinha recebido quando eu li o livro, eu nunca tinha recebido antes. Embora eu estando preso, parecia que eu estava livre. Não parecia que eu estava preso. A paz era tão grande que parecia que eu já estava livre dali. E aquilo ali foi, dia após dia, foi aumentando. Nem eu me reconhecia. E as pessoas que me conheciam também olhavam para mim e diziam que eu estava louco. O que aconteceu com você? Eu falei, não, agora eu creio. Agora eu creio que Deus existe. Eu falava para eles dessa maneira. E eu incentivava muito eles a ler a Bíblia também. Encontrar o que eu encontrei. Buscar o que eu busquei. Após os 75 dias que eu passei naquela cela, eu fui transferido. Eu cheguei no Carandiru. E lá no Carandiru, já havia a Igreja Universal lá. Eu comecei a participar das reuniões que eram feitas lá. Os pastores vinham de fora e faziam a reunião lá. Eu comecei a praticar o que os pastores lá dentro falavam. Comecei a fazer as correntes, comecei a participar de todas as correntes. Eu chegava cedo, eu chegava 10 minutos antes da reunião e ficava lá quieto, meditando, pensando. E quando o pastor chegava, eu pedia para Deus falar comigo, acompanhar na Bíblia. Tudo que ele falava, eu acompanhava na Bíblia. E aí eu comecei a me libertar dos vícios, que embora eu tinha uma paz interior, mas eu ainda tinha vício. E aí eu comecei a fazer as correntes, comecei a me libertar. Não foi da noite para o dia, mas eu fui me libertando. E quando eu me vi, eu já estava totalmente liberto dos vícios, comecei a dormir tranquilo, tinha paz, tinha alegria dentro de mim. Eu não tinha visita da minha família, mas eu tinha alegria. As pessoas recebiam visita, eu mesmo sem a minha visita, eu tinha alegria dentro de mim. E eu continuei firme nas correntes, continuei fazendo tudo que o pastor mandava fazer. E aí chegou um dia que eu me batizei nas águas lá dentro. E ali, a partir daquele dia, no mesmo dia que eu batizei, eu recebi um encontro com Deus. Eu tive um encontro com Deus naquele dia. Eu recebi o Espírito Santo. E aí, tudo foi diferente. Eu começava a sorrir. Eu sorria, eu dava risada, eu sorria. Eu cheio de problemas dentro da prisão, cheio de processo e sorrindo. Nem eu acreditava que eu estava sorrindo daquele jeito. E a partir de então, eu comecei a lutar e comecei a ver a diferença, comecei a ver as coisas fluírem naturalmente. Eu comecei a ver a minha vida diferente, eu comecei a sonhar lá dentro, que eu poderia ser uma nova pessoa, que eu poderia mudar, que eu poderia ter um futuro. Condenado a 36 anos de prisão, mas mesmo assim eu era feliz. Eu tinha uma felicidade tão grande que eu queria falar de Jesus para as pessoas e comecei a evangelizar lá dentro, para os outros presos. E eu me vi uma nova pessoa cheia de sonhos. Estando preso, eu não sabia se eu ia sair, quando que eu ia sair, mas a alegria que eu tinha era tão grande que nada me impedia de falar de Jesus para as pessoas lá. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu passei a sonhar. Eu não tinha sonhos lá fora, eu não tinha visão de futuro. E lá dentro eu comecei a sonhar, mas para esse sonho se realizar, eu tinha que sair dali. Aí foi então que a minha luta começou a ser outra. Eu comecei a fazer as correntes para sair dali, para sair da prisão. Porque os meus sonhos só iriam se realizar quando eu saísse dali. E nessa época, eu recebi um benefício do regime semiaberto. E lá no semiaberto, eu comecei a trabalhar de dia e dormia na prisão. Foi então que o obreiro que vinha aos domingos fazer reuniões lá dentro, ele veio dizendo sobre o propósito de se entregar, de fato, de verdade, que Deus ia tirar a gente dali. Eu acreditei no que ele falou. Eu acreditei nas palavras que aquele homem de Deus estava dizendo para mim. Então eu comecei lá no meu trabalho de dia, eu comecei a sacrificar. Eu comecei a fazer o meu voto com Deus. Eu comecei a deixar de comer para fazer o meu voto.
E o que eu ganhava lá, eu também deixei de gastar com tudo. Nem sabonete eu comprava para mim, tomar banho lá dentro. Eu pegava sabonete emprestado. E lá na empresa onde eu trabalhava outros presos. E o dinheiro da alimentação que me davam, eu guardava para fazer meu voto. E eu comia a comida dos outros presos. Eu pedia para eles deixar um pouco para mim, eles deixavam. E ali eu fui gerando o meu voto, fui gerando o meu sacrifício. Então, chegou uma época de entregar o voto no altar. Mas como que eu vou entregar meu voto no altar se eu estou preso? Eu pensei comigo. Eu fiquei angustiado. A minha angústia foi essa. Eu tinha que ir no altar. Porque se eu chegasse no altar, se o meu voto chegasse no altar, eu saía da prisão. E não havia outra maneira de eu sair. Mas eu sabia, dentro de mim eu sabia, se aquele voto, se aquele sacrifício que eu fiz chegasse no altar, eu tinha certeza que eu ia sair. Então, eu falei para o obreiro, obreiro, eu não consigo ir lá na igreja, eu não consigo ir no altar, eu estou preso, estou aqui dentro, eu não tenho autorização para ir lá, mas eu tenho um voto, e esse voto precisa chegar no altar, e eu quero que esse voto chegue no altar. Falei, o senhor leva o meu voto, ou o senhor leva, ou o senhor nunca mais conversa comigo. Ou o senhor leva o meu voto, ou então a gente nem conversa mais, porque esse voto é a minha saída daqui, é a realização do meu sonho. Meu sonho vai começar a se realizar depois que esse voto chegar no altar. A minha vida vai começar a andar depois que esse voto chegar no altar. Eu estou cansado de ficar preso, eu não quero mais ficar preso, e a solução é esse voto. Aí foi onde ele pegou e levou meu voto no altar. Quando ele levou meu voto para o altar, em poucos dias eu estava livre dali. Foi poucos dias mesmo. A resposta veio praticamente instantânea. Eu vi o começo do meu sonho se realizar. Eu comecei a ver o que Deus queria fazer na minha vida. Eu comecei a ver os meus sonhos dando início. Foi então que eu saí, as portas começaram a se abrir para mim. Em pouco tempo eu já estava empregado. E hoje, para quem não tinha sonhos de como trabalhar, de como viver, hoje eu sou encarregado de uma empresa. No setor onde eu trabalho, eu sou encarregado, eu sou o chefe lá. Deus me colocou ali. Deus realizou o meu sonho. Eu queria ter condição de cuidar da minha família, sem roubar, sem assaltar, sem praticar crimes. E Deus me colocou numa posição privilegiada. Hoje eu tenho condições de dar o melhor para o meu filho. A minha mãe, ela sente muita alegria hoje, porque de um bandido que eu era antigamente, que dei muito trabalho para ela, mas muito mesmo, hoje ela me vê como exemplo. As pessoas chegam lá em casa, vai conversar com ela, ela dá exemplo de mim, de vida, de mudança de vida. E graças a Deus ela é muito feliz comigo hoje, nós se damos muito bem hoje. A vizinhança que me conhecia tinha medo de mim. Hoje eles me cumprimentam, a gente conversa, a gente se fala. Então, tudo mudou, tudo se tornou diferente. E graças a Deus, de um bandido, de uma pessoa sem visão de futuro, de vida, arriscando a vida, praticando crimes, com risco de morrer, hoje eu sou uma pessoa feliz. Tenho vida dentro de mim. Eu posso dizer que eu sou um novo homem. Eu sou um novo Celso. Mas tudo isso foi depois que eu tive um encontro com Deus, lá naquela cela, lendo aquela Bíblia, com aquele livro. A partir daquele dia, a minha vida mudou. Sem palavras, sem comentários. É só mesmo dizendo aquilo que Deus falou. Deus falou da seguinte forma: alegrai-vos, alegrai-vos. Ele quer que você ande alegre, minha amiga, meu amigo. Mesmo que você esteja numa cela neste momento, mesmo que você esteja condenado a 100 anos, 200 anos de cadeia, há chance para você. Mesmo que você seja a pior das criaturas deste mundo,
há uma chance para você. Porque a compaixão de Deus, do Altíssimo, chega até você, aí, agora, nesse momento. Agora, é preciso que você creia. Mas como eu crer? Crer que eu estou falando é você aceitar. Por exemplo, enquanto a gente namora uma pessoa, a gente está acreditando naquela pessoa. Mas quando a gente casa com a pessoa, a gente está demonstrando a nossa crença naquela pessoa. Então assim é com Deus. Não adianta ficar de namorico com Ele. Você tem que casar com Ele. Ele já manifestou a sua misericórdia, a sua grande compaixão, enorme compaixão por você. Mas é preciso que você creia. Então, onde quer que você se encontre neste momento, você pode crer, você pode se entregar. Porque o Celso, ele estava numa solitária, ficou lá na solitária 40 ou 75 dias. 75 dias numa solitária. Ele chegou lá martirizado pela dor do abandono, da solidão. Provavelmente deve ter apanhado. Mas quando ele encontrou a Bíblia, leu a Bíblia, quando leu aquele livro, Nos Passos de Jesus, ele saiu de lá uma nova criatura. Ele foi visitado pelo Espírito Santo. Foi visitado pelo Espírito de Deus numa masmorra, numa solitária. E se você está numa solitária neste momento, ou se você vive numa solitária, mesmo do lado de fora da prisão, o Espírito de Deus visita você quando há um querer. Você tem que querer. Se não houver esse querer, então nada feito. Não adianta a compaixão de Deus sem o querer da pessoa. E o Celso, ele não tinha o direito de ir e vir, mas por dentro ele se tornou um homem livre. E muita gente tem o direito de ir e vir, mas são prisioneiras por dentro. Então, a gente vê que na vida dele se cumpriu aquela palavra, que aonde há o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E esse querer é fundamental. Nós temos o exemplo dos 2 ladrões. Jesus queria salvar todos, mas ele só pôde salvar um porque o outro não quis. Então cabe a você ter essa sede, esse desejo. Agora há pouco, você acabou de ouvir, aqueles que não têm o Espírito de Jesus não é dele. Aí você diz, poxa, eu não tenho, então o que eu tenho que fazer? O que eu faço? Você tem que ter essa sede. Você pode não ter o Espírito de Jesus, mas se você, a partir desse momento, desejá-lo mais do que tudo, acima de tudo, ele virá sobre a sua vida. Tem que querer só. Tudo que você tem que fazer é querer. Ele quis, o Celso quis. E depois chamou minha atenção o fato dele pegar o envelope do sacrifício, gerar o seu sacrifício na base do sacrifício, gerou o sacrifício na base do sacrifício. E depois ele cobrou de Deus, eu tenho que fazer esse envelope chegar no altar. Eu tenho que fazer esse envelope chegar no altar. Porque se ele chegar no altar de Deus, então eu saio daqui dessa prisão. E dito e feito, o envelope chegou no altar, alguém levou o envelope, colocou no altar e ele saiu em poucos dias da prisão. Minha amiga, meu amigo, o altar do Templo de Salomão está disponível para isso, para você fazer o mesmo, se quiser. Se você quiser, se você crer. Você crendo, tudo é possível para você. Tudo é possível para você. Olha, eu vou repetir esse testemunho para você ouvir novamente e, se você quiser, convide outras pessoas para ouvi-lo. Ligue para alguém, mande um WhatsApp ou um e-mail ou alguma coisa, telefone, avise as pessoas que você conhece, que estão sofrendo, para ouvirem esse testemunho, porque
na última parte dessa programação, quando faltarem 15 minutos, nós vamos colocar esse testemunho só para você ter a oportunidade de chamar os seus amigos, conhecidos, parentes, para ouvirem novamente, para ouvirem esse testemunho, porque é belíssimo e é um exemplo do poder e da compaixão do Senhor Jesus. Quando eu tinha 4 anos de idade, foi que eu sofri um grande trauma, né? Que um familiar tentou abusar de mim. Assim, mesmo sendo criança, né? Que parece que a criança não sente, não entende as coisas, né? A partir desse momento, eu fiquei uma criança muito triste, muito isolada, né? Não conseguia dormir à noite, eu passava a noite toda. Eu me lembro que até via quando amanhecia o dia, eu não conseguia dormir. Ficava com muito medo. Foi que eu comecei a ver, que naquela época a gente fala assombração, fantasma, né? Como era criança, eu via vultos que passavam, eu via vozes me chamando. Eu comecei a ter convulsões, né? Davam ataques principalmente à noite. Minha mãe não conseguia nem me segurar, eram ataques muito fortes, né? Ia para os médicos não faziam exame, tomografia, tudo, mas não achavam nada errado. Eles falavam que era uma fase somente, né? Mas só eu sei o que eu passava. Eu lembro muito bem de todas as coisas que eu via, né? Então minha mãe sempre procurou levar a muitos lugares, muitas religiões, muitos médicos e nada adiantava. A vida sentimental também foi um problema muito grande, né? Que assim, que ninguém tomava eu a sério, ninguém queria namorar comigo, ninguém queria um compromisso sério comigo. Tudo não passava mais de uma noite. Então isso fazia estar eu mais insegura ainda, mas foi uma tristeza muito grande. Acho que de tudo foi o que mais deixou marcas em mim foi a vida sentimental. Por causa disso eu tentei suicídio 2 vezes. Na primeira vez eu tentei me jogar na via do trem, que era perto da minha casa, né? Mas aí minha mãe me segurou da mão, né? Que eu estava perto da minha mãe. E a segunda vez também, ela foi que graças a Deus me salvou, que eu me tranquei no banheiro com uma mão cheia de comprimidos. Foi que até minha mãe recebeu o convite da Igreja Universal. Ela falou para mim ir com ele, acompanhar, né? No princípio eu não quis ir. Aí minha mãe foi com meu irmão. Com o tempo que ela foi indo para a igreja, eu comecei a ver uma mudança nela também. Eu me resolvi dar uma chance mais, porque lá na Igreja Universal eu vi o Espírito Santo. Então comecei a desejar o Espírito Santo com muita sede mesmo. Me dediquei a buscar muito o Espírito Santo. Eu queria aquela mudança de vida. Então eu me esforcei muito, eu buscava, em todas as reuniões buscava o Espírito Santo, na minha casa buscava, de madrugada, com aquela sede, porque eu queria mudar de vida. Eu não queria somente ficar numa igreja, eu queria mudança de vida. E bom, aí que foi que chegou o dia, né? Foi o dia que mudou minha vida. Foi um dia inesquecível. Mas foi muito melhor que veio após o Espírito Santo. Por quê? Porque foi a mudança interna de mim. Eu me tornei uma pessoa muito mais segura, uma pessoa confiante de mim mesma. Eu acreditava no futuro, eu acreditava na felicidade da minha vida. Então, mesmo passando, porque todo mundo passa problemas, mesmo passando por problemas, tudo, aquilo que estava dentro de mim era diferente. Eu fui curada das convulsões que eu tinha, fui curada. Até hoje, faz 9 anos que não tenho mais. E hoje em dia, eu sou uma pessoa diferente. Sou uma mulher realizada, eu sou casada com um homem que sempre sonhei. Aquele que não chegava nunca, aquele com o que estou casada. Um homem que me faz feliz, que me valoriza. Todas as pessoas que me conheceram antes do Espírito Santo veem aquela diferença. Mas eu posso falar que eu sou feliz, que eu sou uma pessoa diferente, e isso foi só graças ao Espírito Santo. Desde pequena eu sempre presenciei brigas entre meus pais, eu e meus irmãos. Tanto que aos 9 anos eu me lembro que eu tentei separar, ou seja, tirar o meu pai,
que de cima da minha mãe, que ele estava tentando estrangulá-la com as próprias mãos. Era muito difícil para nós, filhos, né, presenciar tudo isso. E culminou com a separação dos meus pais. Mas não foram só eles que se separaram, os filhos também. Porque cada filho foi morar com um familiar, um parente. Com isso, né, o tempo passou e eu me casei muito cedo. E também fiquei pouco tempo casada, porque meu marido faleceu. E eu fiquei com 4 filhos, né, 4 filhos para criar. 3 adolescentes e um com 3 anos de idade. E aí eu fiquei perdida. Mas uma coisa eu tinha em mente, eu precisava cuidar dos meus filhos. Mas só que assim, eu precisava cuidar dos meus filhos, mas eu não tinha paz. Eu tinha um vazio dentro de mim. E foi então que eu comecei a ter relacionamentos, vários relacionamentos, um seguido do outro. E levava esses relacionamentos para dentro da minha casa, o que culminou com, né, brigas com minhas filhas. Já começavam as desavenças dentro da minha casa por conta disso. Nessa época, a minha mãe, vendo o meu sofrimento, percebendo toda essa angústia, ela me apresentou alguém que iria mudar a minha situação. E foi quando ela me apresentou o Espírito Santo. Ela falou do Espírito Santo para mim. Porque a minha mãe já tinha tido uma experiência com o Espírito Santo. E havia mudado nela, eu vi mudança. E isso foi ficando claro para mim, até o momento que eu não resisti mais e aceitei. Foi quando eu fui para a Igreja Universal. E chegando lá, eu passei a ter o desejo de ter o mesmo Espírito Santo que a minha mãe me apresentava. Eu saía da igreja, eu ia para casa e o desejo continuava. Eu sentia aquele desejo de, eu quero ver o Espírito Santo, eu quero ter o Espírito Santo. Eu quero ter a mesma paz que a minha mãe tem, a mesma sabedoria que ela tem. Foi quando eu voltava para a igreja, eu voltava com aquela sede de ter o Espírito Santo. Foi quando um dia eu fui revestida pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. Eu recebi o Espírito Santo. Foi nesse momento que eu percebi que uma nova Luísa nasceu ali. Uma nova Luísa. Eu disse para Deus mesmo, a partir de hoje, eu sou uma nova Luísa. E aí o Espírito Santo começou a me mover. Mover em sabedoria, mover em direção. Passei a enxergar de modo diferente. Eu passei a ser feliz. O vazio acabou. A falta de paz acabou, pelo contrário, o Espírito Santo me revestiu de paz, de felicidade, de alegria, uma alegria interna. Não precisava mais de ter vários relacionamentos para ter uma felicidade momentânea. O Espírito Santo me preencheu, ele me completou. Eu entendi isso, tanto entendi que os meus filhos passaram a ser felizes também. Eu passei para eles essa felicidade. E hoje eles são felizes, eu tenho um lar feliz, eu tenho uma família feliz. E eu não canso de agradecer ao Espírito Santo por tudo que Ele fez na minha vida. Eu acordo de manhã, a primeira coisa é agradecer ao Espírito Santo pelo que Ele fez na minha vida. Se você quer chegar aos rios de Deus ou ao rio glorioso do Espírito Santo, neste domingo, às 10 da manhã e também às 18 horas, nós estaremos pessoalmente ministrando a reunião onde as pessoas terão um encontro com o Altíssimo. Se você quer ter um encontro com o Deus Altíssimo, neste domingo, às 10 horas da manhã, e também às 18 horas aqui no Templo de Salomão. Eu pessoalmente estarei ministrando essas reuniões. E não se esqueça que aquele que não tem o Espírito de Deus não pertence a Ele. Então nós estaremos trabalhando nesse foco, nesse objetivo, levando você a ter um encontro com o Espírito Santo. Nós estaremos orando, dedicando essas reuniões, essas 2 reuniões, domingo
às 10 e às 6 da tarde, nós estaremos dedicando orações constantes, intercessórias, para que o Espírito de Deus venha possuir o seu corpo. O Espírito de Deus, ele só possui a pessoa que quer, que determina, eu quero ser possuído pelo Espírito Santo. Então, se você quiser, neste domingo, às 10 da manhã e também às 18 horas, e tem mais, o Espírito de Deus, que é Deus, ele quer incorporar no seu corpo, mas você tem que colocar o seu corpo no altar, para que então ele possa descer sobre você. Neste domingo, 10 horas da manhã. Obviamente você não vai chegar a 10 horas, porque se você chegar a 10 horas em ponto, você vai ficar do lado de fora. Então, você vai chegar antes, por volta de 9 horas, para você ter aquela experiência, aqueles momentos em segredo com Deus, aqueles momentos privados com Deus, aqui no Templo de Salomão, às 9 da manhã e também às 17 horas, quer dizer, 1 hora antes da reunião começar, antes do Espírito Santo descer. Então, aqui no Templo de Salomão, neste domingo, às 9 horas da manhã, para que você possa estar preparada, que 10 horas ele vai descer sobre você. Ou então, às 18 horas, quer dizer, começando às 17 horas, você estará preparada para que às 18 horas você possa ser visitada pelo Espírito de Deus. Nós vamos ficando por aqui. Você vai ouvir o testemunho novamente precioso do Celso, que realmente vale a pena ouvir outra vez. Muito obrigado. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu cresci vendo a minha família destruída. Eu presenciava meu pai chegando bêbado em casa e brigando com a minha mãe. Eu e meus irmãos presenciávamos isso. E aquilo foi modulando o meu interior, mexendo comigo. Então eu fui crescendo com aquela cena dentro de mim. Aos 13 anos eu comecei a trabalhar para poder ajudar em casa, que a miséria era muito grande. A gente não podia comer o que a gente queria, era o que dava, era o que tinha. Porque a minha mãe trabalhava de empregada e não ganhava muito, e nós éramos em 5 irmãos. Então, foi muito difícil. A gente praticamente cresceu a infância inteira passando essa necessidade. E aos 17 anos, eu parti para o mundo do crime. Aos 17 anos, eu não via direção de vida, saí do serviço e a única opção foi o crime. E comecei a roubar, comecei a assaltar. Por várias vezes eu me vi na beira da morte. Muitos tiroteios, muita troca de tiro. Eu andava em favelas, a gente se reunia em favelas e saía daquelas favelas, já saía com os planos para assaltar. Então, por várias vezes eu coloquei a minha vida em risco, ao ponto de eu presenciar em vários tiroteios que eu participei, os meus amigos que estavam comigo ali foram baleados, muitos morreram, outros continuam presos. A situação era muito difícil, era muito horrível. Dentro de mim, eu era uma pessoa fria. Eu não tinha paz dentro de mim, eu não tinha alegria dentro de mim. A alegria de viver eu não tinha. Uma vez eu encontrei um amigo meu, até comentei com ele. Eu estava com dinheiro, mas eu falei para ele assim, você está vendo, eu estou com dinheiro, estou com isso, estou com um carro bom, mas eu não sou feliz. Dentro de mim eu não era feliz. E aquilo me remoía por dentro. Eu não media esforço, se fosse para matar uma pessoa, eu não tinha coração. Se era necessário, eu fazia. Só que toda vez que eu ia assaltar, eu fazia uma oração. Eu pedia para Deus mudar a minha vida. Que eu não queria aquela vida para mim, embora eu estava assaltando, embora eu via aquilo como uma opção, mas eu não queria aquilo para mim. Fui preso, aos 18 eu fui preso. Quando eu saí pior. Porque a gente vai preso e sai pior. Eu entrei como assaltante
e saí como um terrorista, um assaltante de banco. Eu comecei a assaltar várias agências. Eu participei de várias quadrilhas em São Paulo e quando eu vi eu já estava com a vida totalmente destruída. Não via mais saída. Eu lembro do sofrimento que eu vivia lá dentro. Era horrível. É um lugar totalmente horrível. É um lugar onde ser humano nenhum quer estar. Ela passa necessidade de ter alguém, de ter um amigo, uma pessoa para conversar. Ela não pode confiar em ninguém lá dentro. Lá dentro é o pior lugar da terra, da face da terra. E dificilmente eu recebia a visita da minha família. A minha família não tinha condições de me visitar. E eu me encontrava preso longe também de casa. Então eles não tinham dinheiro para ir lá sempre. Praticamente eu vivi todo esse tempo preso sozinho. Teve uma época que a minha esposa ia me visitar e ela, por conta de eu ter ficado muito tempo, ela me abandonou. Ela não conseguiu continuar. Ela não acreditou que um dia eu poderia sair e mudar de vida. Ela acabou me abandonando. E numa dessas vezes que eu fui preso, eu fui parar numa solitária, numa tentativa de fuga, que das outras vezes eu fugi, e dessa última vez tive uma tentativa que não deu certo. Aí eu fui parar numa solitária. E nessa solitária, não havia nada lá dentro. Quando eu entrei naquela cela escura, e só havia um colchão e um livro do Bispo Macedo, escrito Os Passos de Jesus. Era esse livro que estava lá e uma Bíblia pequena, uma Bíblia azul. E eu, naquela angústia toda que eu vivi, que eu estava sentindo dentro de mim, eu comecei a ler aquela Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia e li o livro. E o que estava escrito no livro, eu acompanhava na Bíblia. E eu via que tudo que estava no livro estava escrito na Bíblia, era real. E eu comecei a praticar o que aquele livro me ensinava a fazer. O livro me ensinou a perdoar, eu comecei a praticar o perdão lá dentro da cela. Lá dentro da cela eu comecei a orar, eu não sabia orar. Eu não sabia jejuar, eu aprendi a jejuar. Eu não sabia nada e aquele livro foi me ensinando tudo. E eu fiquei 75 dias dentro daquela cela, sozinho, sem receber visita, sem nada. E ali dentro eu comecei a lutar comigo mesmo, que eu queria mudar o meu interior, que eu queria aquilo que aquele livro estava me falando, nascer de novo, eu queria aquilo para mim. Então eu senti dentro de mim uma mudança, e aquela mudança ali foi fluindo. Eu comecei a ter paz dentro daquela cela, onde um lugar onde não havia paz, eu comecei a ter paz. Tinha momentos que eu estava tão calmo ali que nem parecia que eu estava preso. E eu estava preso. Mas tudo por causa daquela dedicação. Eu comecei a praticar de fato o que estava escrito ali. E aquilo mudou o meu interior. Mudou de uma maneira que os outros que estavam nas outras celas não entendiam. Porque eles viviam reclamando e eu lá quieto. Eu lá tranquilo. Porque aquilo que eu tinha recebido quando eu li o livro, eu nunca tinha recebido antes. Embora eu estando preso, parecia que eu estava livre. Não parecia que eu estava preso. A paz era tão grande que parecia que eu já estava livre dali. E aquilo ali foi, dia após dia, foi aumentando. Nem eu me reconhecia. E as pessoas que me conheciam também olhavam para mim e diziam que eu estava louco. O que aconteceu com você? Eu falei, não, agora eu creio. Agora eu creio que Deus existe. Eu falava para eles dessa maneira. Eu incentivava muito eles a ler a Bíblia também, encontrar o que eu encontrei, buscar o que eu busquei. Após os 75 dias que eu passei naquela cela, eu fui transferido. Eu cheguei no Carandiru. E lá no Carandiru já havia a Igreja Universal lá. Eu comecei a participar das reuniões que eram feitas lá. Os pastores vinham de fora e faziam a reunião lá. Eu comecei a praticar o que os pastores lá dentro falavam. Comecei a fazer as correntes, comecei a participar de todas as correntes. Eu chegava cedo, eu chegava 10 minutos antes da reunião e ficava lá quieto, meditando, pensando. E quando o pastor chegava, eu pedia para Deus falar comigo e acompanhar na Bíblia. E tudo que ele falava, eu acompanhava na Bíblia. E aí eu comecei a me libertar
dos vícios, que embora eu tinha uma paz interior, mas eu ainda tinha vício. E aí eu comecei a fazer as correntes, comecei a me libertar. Não foi da noite pro dia, mas eu fui me libertando. E quando eu me vi, eu já estava totalmente liberto dos vícios, comecei a dormir tranquilo, tinha paz, tinha alegria dentro de mim. Eu não tinha visita da minha família, mas eu tinha alegria. As pessoas recebiam visita, eu mesmo sem a minha visita, eu tinha alegria dentro de mim. E eu continuei firme nas correntes, continuei fazendo tudo que o pastor mandava fazer. E aí chegou um dia que eu me batizei nas águas lá dentro. E ali, a partir daquele dia, no mesmo dia que eu batizei, eu recebi o encontro com Deus. Eu tive um encontro com Deus naquele dia. Eu recebi o Espírito Santo. E aí, tudo foi diferente. Eu começava a sorrir. Eu sorria, eu dava risada, eu sorria. Eu cheio de problemas dentro da prisão, cheio de processo e sorrindo. Nem eu acreditava que eu estava sorrindo daquele jeito. E a partir de então, eu comecei a lutar e comecei a ver a diferença, comecei a ver as coisas fluírem naturalmente. Eu comecei a ver a minha vida diferente, eu comecei a sonhar lá dentro, que eu poderia ser uma nova pessoa, que eu poderia mudar, que eu poderia ter um futuro. Condenado a 36 anos de prisão, mas mesmo assim eu era feliz. Eu tinha uma felicidade tão grande que eu queria falar de Jesus para as pessoas e comecei a evangelizar lá dentro, para os outros presos. E eu me vi uma nova pessoa cheia de sonhos. Estando preso, eu não sabia se eu ia sair, quando que eu ia sair, mas a alegria que eu tinha era tão grande que nada me impedia de falar de Jesus para as pessoas lá. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu passei a sonhar. Eu não tinha sonhos lá fora, eu não tinha visão de futuro. E lá dentro eu comecei a sonhar, mas para esse sonho se realizar, eu tinha que sair dali. Aí foi então que a minha luta começou a ser outra. Eu comecei a fazer as correntes para sair dali, para sair da prisão. Porque os meus sonhos só iriam se realizar quando eu saísse dali. E nessa época, eu recebi um benefício do regime semiaberto. E lá no semiaberto, eu comecei a trabalhar de dia e dormia na prisão. Foi então que o obreiro que vinha aos domingos fazer reuniões lá dentro, ele veio dizendo sobre o propósito de se entregar, de fato e de verdade, que Deus ia tirar a gente dali. Eu acreditei no que ele falou. Eu acreditei nas palavras que aquele homem de Deus estava dizendo para mim. Então eu comecei lá no meu trabalho de dia, eu comecei a sacrificar. Eu comecei a fazer o meu voto com Deus. Eu comecei a deixar de comer para fazer o meu voto. E o que eu ganhava lá, eu também deixei de gastar com tudo. Nem sabonete eu comprava para mim, tomar banho lá dentro. Eu pegava sabonete emprestado. E lá na empresa onde eu trabalhava outros presos. E o dinheiro da alimentação que me davam, eu guardava para fazer meu voto. E eu comia a comida dos outros presos. Eu pedia para eles deixar um pouco para mim, eles deixavam. E ali eu fui gerando o meu voto, fui gerando meu sacrifício. Então, chegou uma época de entregar o voto no altar. Mas como que eu vou entregar meu voto no altar se eu estou preso? Eu pensei comigo, eu fiquei angustiado, a minha angústia foi essa, eu tinha que ir no altar, porque se eu chegasse no altar, se o meu voto chegasse no altar, eu saía da prisão. E não havia outra maneira de eu sair, mas eu sabia, dentro de mim eu sabia, se aquele voto, se aquele sacrifício que eu fiz chegasse no altar, eu tinha certeza que eu ia sair. Então, eu falei para o obreiro, obreiro, eu não consigo ir lá na igreja, eu não consigo ir no altar. Eu estou preso, estou aqui dentro. Eu não tenho autorização para ir lá. Mas eu tenho um voto. E esse voto precisa chegar no altar. E eu quero que esse voto chegue no altar. Eu falei, o senhor leva o meu voto. Ou o senhor leva, ou o senhor nunca mais conversa comigo. Ou o senhor leva o meu voto, ou então a gente nem conversa mais. Porque esse voto é a minha saída daqui, é a realização do meu sonho. Meu sonho vai começar a se realizar depois que esse voto chegar no altar. A minha vida vai começar a andar depois que esse voto chegar no altar. Estou cansado de ficar preso, eu não quero mais ficar preso, e a solução é esse voto. Aí foi onde ele pegou e levou meu voto no altar.
Quando ele levou meu voto para o altar, em poucos dias eu estava livre dali. Foi poucos dias mesmo. A resposta veio praticamente instantânea. Eu vi o começo do meu sonho se realizar. Eu comecei a ver o que Deus queria fazer na minha vida. Eu comecei a ver os meus sonhos dando início. Foi então que eu saí, as portas começaram a se abrir para mim. Em pouco tempo eu já estava empregado. E hoje, para quem não tinha sonhos de como trabalhar, de como viver, hoje eu sou encarregado de uma empresa. No setor onde eu trabalho, eu sou encarregado, eu sou o chefe lá. Deus me colocou ali. Deus realizou o meu sonho. Eu queria ter condição de cuidar da minha família, sem roubar, sem assaltar, sem praticar crimes. E Deus me colocou numa posição privilegiada. Hoje eu tenho condições de dar o melhor para o meu filho. A minha mãe, ela sente muita alegria hoje, porque de um bandido que eu era antigamente, que dei muito trabalho para ela, mas muito mesmo, hoje ela me vê como exemplo. As pessoas chegam lá em casa, vai conversar com ela, ela dá exemplo de mim, de vida, de mudança de vida. E graças a Deus ela é muito feliz comigo hoje, nós se damos muito bem hoje. A vizinhança que me conhecia tinha medo de mim. Hoje eles me cumprimentam, a gente conversa, a gente se fala. Então, tudo mudou, tudo se tornou diferente. E graças a Deus, de um bandido, de uma pessoa sem visão de futuro, de vida, arriscando a vida, praticando crimes, com risco de morrer, hoje eu sou uma pessoa feliz. Tenho vida dentro de mim. Eu posso dizer que eu sou um novo homem. Eu sou um novo Celso. Mas tudo isso foi depois que eu tive um encontro com Deus lá naquela cela, lendo aquela Bíblia, com aquele livro. A partir daquele dia, a minha vida mudou.